O título do livro seria Amigos para Sempre. O livro foi todo estruturado nesse título. Quando eu entreguei o livro para o Naldinho, ele falou assim: gostei não, pode trocar. E manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu falei assim, meu Deus, vou ter que reescrever. E aí, num bilhetinho carinhoso, ele colocou Chico, diálogos e recordações. Fiz a minha parte, e muito tempo depois, foi surpresa para ele também, porque essa obra, ela foi, na verdade, coordenada pelo alto. E nós viemos a descobrir que o primeiro livro que foi escrito no Brasil, vocês sabem quem foi o autor? Manuel da Nóbrega, que escreveu Diálogos e Conversão do Gentio. E o nosso querido Emmanuel direcionou esse trabalho e autorizou Arnaldo Rocha a contar as experiências vividas no grupo Meimei em Pedro Leopoldo, porque na época Clóvis Tavares, que foi um dos membros dessa equipe, quis contar esses detalhes das confidências, do mergulho no passado, do atendimento espiritual a muitas entidades que, de uma certa forma, estavam vinculados à história, à própria história do cristianismo, e competiu a eles, esta equipe, de alguma forma, auxiliar na orientação, no novo encaminhamento. E Emmanuel, então, autoriza que Arnaldo Rocha pudesse contar, porque ele tinha sido proibido. E eu fui descobrir esse detalhe como pesquisador, correndo atrás deste companheiro nobre, que foi Clóvis Tavares, que escreveu dois belos livros, um intitulado 30 anos com Chico Xavier e o outro Amor e Sabedoria de Emmanuel. E lá nós vamos encontrar o Clóvis exatamente dizendo, quando ele começa a trazer alguns nomes de personagens que viveram na antiguidade e que estavam sendo de alguma forma trabalhados naquelas reuniões, estando eles como personagens, trabalhadores, coordenadores no mundo espiritual e outros como espíritos sendo atendidos. E o Clóvis escreve assim: como eu gostaria de contar os detalhes, mas Emmanuel não autorizou, por isso o meu livro fica pobre. E essa frase do Clóvis Tavares me inspirou a implementar uma pesquisa complexa, porque eu estava diante de memória, e a memória viva, ela pode errar, é complexo isso. E foi assim que a gente correu atrás e fui procurar na história. E aí, Paulo Figueiredo, amarrando com o nosso encontro, o Arnaldo Rocha me obrigou a estudar a história. Porque cada história que ele narrava, ele dizia assim: você conhece esse fato? Eu falei assim: não. Então toma esse livro. E aí eu fui mergulhando na história e fomos pesquisando. E o que é mais interessante, eu fui me deparando com a lógica de tudo que o Arnaldo ia me contando. E a providência divina, sem que eu me esforçasse, foi trazendo pessoas que viveram naquele período e que tinham as informações de alguma sorte que Arnaldo Rocha me passou. Quando o livro ficou pronto, estávamos reunidos com o presidente da União Espírita Mineira na época, Honório Onofre de Abreu, e nesse encontro, junto com Arnaldo, ele me disse assim: meu filho, eu não podia te contar isso antes, e eu vou dizer agora. Porque a responsabilidade de fazer com que esse livro circule será sua.
porque eu já estou mais para lá do que para cá. Mais ou menos no ano de 1955, dialogava com Chico Xavier e ele disse assim: Naldinho, eu tinha muita vontade de contar as nossas histórias, mas Emmanuel não iria permitir. Vou te dizer uma coisa: da nossa equipe você será um dos últimos que vai ficar, e a tarefa sua será contar as nossas coisas. As nossas coisas, porque os assuntos ficavam circunscritos às reuniões de Pedro Leopoldo. Quando chegar esse tempo, faça com amor, Naldinho, mas seja responsável. E aí, Perry, ele contou uma história que me deixou extremamente emocionado. Ele falou: vai chegar um rapaz do nada, e depois de você fechar muitas portas, sem perceber, você vai contar essas coisas para esse rapaz. Gente, isso foi em 1955. Eu concluí uma singela pesquisa, porque eu não tenho autoridade para escrever como Paulo Figueiredo, como César Perry, mas de uma forma bem singela, nós fomos ousados e contamos essas histórias. Que agora, amarrado com o nosso encontro, e eu agradeço ao Beto, a toda a equipe, por ter nos aproximado, porque não foi nada, não foi caso pensado, deparar com trabalhadores que estão pesquisando para operar, cada um aqui no seu setor, indo para a África, trabalhando com a turma aqui de casa, enfim. Nós estamos sendo motivados a pesquisar para fomentar o conhecimento. E é óbvio que nós vamos enfrentar um mundo velho que vai resistir. Mas o propósito da pesquisa não é destruir o que já foi estabelecido. O nosso desafio é preparar o terreno novo. E como o Paulo me ensinou hoje, muito obrigado, Paulo, fruto de pesquisa costuma multiplicar daqui a 100 anos. Então é essa a nossa tarefa. E no caso de Uberaba, eu agradeço, porque falar do Chico também é falar de Uberaba. E aqui, um território que ele veio sob a tutela de Emmanuel para fazer com que a doutrina ecoasse para além das montanhas, Chico deixou um recado muito especial no que remonta à vivência do Evangelho. Mas nós podemos pesquisar, ir mais fundo, para a gente não ficar preso na periferia dos fatos. Porque Chico, se ele estivesse aqui entre nós, eu não tenho dúvida de que ele iria valorizar a todas essas pesquisas que nos faz resgatar o cristianismo redivivo, que nos faz repensar, ressignificar a doutrina espírita, para que a gente se liberte, para que a gente vença o mito, para que a gente não fique aprisionado na idolatria, nesse ufanismo que campeia no movimento espírita, hoje favorecido pela internet, que a gente possa entender que a nossa missão é ir mais fundo, para que a gente possa se libertar do medo, da culpa, dos limites. Eu falava lá fora, Perry, peço desculpa por não ter acompanhado o seu estudo, mas a tarefa nos chamou lá fora, e eu dizia para o pessoal, o Emmanuel, na última página do livro Caminho, Verdade e Vida, diz que a gente precisa ouvir Jesus e brilhar a própria luz, porque nós não podemos evoluir dependendo da luz do outro. Porque um dia, esses luminares serão chamados para iluminar em outra parte. E o que será de nós, sem luz própria?